Nessa lição, vamos refletir a confirmação dada pelo Pai a respeito da plena e perfeita obra de Cristo, sua ressurreição dentre os mortos, a nossa maior esperança. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos na 12ª lição da Escola Bíblica Dominical Jovens. Jesus vence a morte. É isso aí. Vamos trabalhar todo esse contexto belíssimo hoje. É uma coisa forte, né? Nessa lição, nós estudar um sinal que trate a respeito da cura divina. Não vamos. Não é um sinal a respeito da cura divina. Ou ações sobre a força humana. Todavia, estudaremos nos maiores sinais apresentados por Jesus, algo que ele mesmo viveu. Trataremos a respeito da ressurreição de Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne. Todas as ações de Jesus são sobre as outras pessoas. A 12ª lição da EBD Jovens vai trazer uma ação de Jesus sobre si mesmo, não sobre o outro, mas sobre ele mesmo. Isso é muito interessante. O texto áureo da nossa lição está em João capítulo 20, verso 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O resumo da lição de hoje: João descortina a revelação de Deus, de Jesus como Deus, e o que isso representa para a nossa redenção. Vamos lá? Pedimos ao Espírito Santo que nos dê graça para a lição de hoje. O texto bíblico, o autor apresenta um texto bem fatiado, né? Igual nas outras lições ele acabou apresentando, ele apresenta aqui também um texto bem, umas pinceladas, um embrólho de versículos. Está lá em João capítulo 20, aí vai os versos 1, 2, 9, do 11 ao 14 e depois o 16 e o 17. Bora então ler esse texto? Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, você lê na sua revista, ou então em qualquer texto que você quiser. Pode ser assim? Vamos lá. Eu vou falando os versículos, porque ele vai pulando, aí a gente tem que falar o versículo. João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Aí a gente salta para o 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo do Senhor Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isto, ela virou para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era Jesus. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, disse, em hebraico, Rabone. Essa palavra em hebraico quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá aos meus irmãos e diga-lhes: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Palavra da salvação. É esse texto lindíssimo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos apenas,
que nós vamos trabalhar a ressurreição do Senhor Jesus. Lembra que na lição passada, para quem não viu, o autor coloca a lição na cena de Lázaro, Jesus ressuscitando a Lázaro. E agora ele coloca a gente na cena de Jesus ressuscitando a si mesmo. É interessante esse caminho pedagógico que o Silas Queiroz fez. Muito interessante. Bora lá? Ele vai trabalhar isso aqui em 3 pontos. A conclusão do ministério de Jesus na terra, a prisão e crucificação de Jesus, e aí, sim, ele entra na nossa lição, que é o ele venceu a morte. Deixa eu arrumar essa cadeira aqui, porque se tem uma coisa que incomoda a gente, a cadeira atravessada errada. É isso aí. Vamos ver o que acontece aqui nessa lição. Eu tenho certeza que vai ser uma lição lindíssima, porque toda a revista tá uma bênção. Eu gostei muito. E a gente, com certeza, está sendo muito abençoado pela vida desse amado servo de Deus. A lição tem 3 objetivos: apresentar a conclusão do ministério de Jesus na terra, explicar a prisão e crucificação de Jesus, saber que Jesus venceu a morte. É por isso que ele trabalha esses 3 tópicos. Bora lá? Vamos para esse primeiro tópico e a gente vai comentando devagar, sem pressa, sem medo, sem desespero. Né? Se Jesus voltar, a gente continua lá na glória. Não o assunto, mas o que ele tem a tratar conosco. A conclusão de um ministério de Jesus na terra. Aí ele vai trabalhar dentro deste primeiro tópico o lava-pés, que é um clássico, né? Uma tradição que é repetida até hoje pelo catolicismo romano. Não sei se o ortodoxo também faz isso. As últimas instruções e o papel do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo vai ter um papel aqui agora. Normalmente não, eu comecei errado. Novamente, João apresenta informações importantíssimas do ministério de Jesus, não encontrada nos outros 3 evangelhos. Sim, João faz isso o tempo todo, gente. Né? Enquanto tem muita coincidência em Marcos, Lucas e Mateus, você vê muita diferença em João. João é uma outra coisa, uma outra pegada, um outro patamar. Tanto que os outros são chamados sinóticos. Novamente, João apresenta informações importantíssimas no Evangelho de Jesus não encontrada nos outros 3 evangelhos. Os outros 6 evangelhos que está citando, evidentemente, aos sinóticos. Uma delas é o ato de lavar os pés dos discípulos na última ceia da Páscoa, João 13, verso 1 ao 20. Uma extraordinária lição de humildade, de valor simbólico, pedagógico e inspirador, embora não represente a instituição de uma prática. Ele está falando aqui que Jesus fez isso para demonstrar algo da parte dele, mas não institui essa prática no nosso meio. É interessante essa fala dele. Mas o fato de Jesus não ter instituído essa prática, seria ruim hoje se nós repetíssemos esse tipo de coisa? Aqui ele está dando uma alfinetada no catolicismo, né? Que entende essa prática como instituída por Deus, e qualquer representante de Deus na Terra deve fazer a mesma coisa, que é o Papa lá na cena do lava-pés, enfim. Que é bem interessante e também é pedagógico, vou falar a verdade. Vamos parar de ficar criticando os outros por baixo, né, gente? Não há necessidade disso. Jesus estava demonstrando aos discípulos o dever que tinha de servir com atitudes humildes, não se prevalecendo jamais das suas posições como líderes espirituais. João 13, verso 16. Pena que pouca gente na convenção sabe disso. Se Jesus, sendo o Senhor, se sujeita às práticas tão humildes como lava os pés, e os discípulos deviam viver de forma semelhante. No cristianismo verdadeiro não há lugar para orgulho e nem prepotência. Bom, não é o que a gente tem visto nos nossos altares. Vamos falar a verdade, nós jovens nós somos muito atentos, nós somos muito atenciosos, e não é o que o altar transmite para nós. Pelo contrário, transmite para nós uma imagem de prepotência, arrogância, poder e ai de quem sequer questionar. Não estou falando de criticar, é questionar, é diferente. Porque a crítica é uma coisa que eu não concordo, por exemplo, que eu estou fazendo aqui é uma crítica, a questão, né, eu só quero entender, o questionar é isso, né? Por que isso? Né? Ai da gente se questionar. Mas vamos lá. Vamos lá. João passa a relatar 2 momentos do ministério de Jesus que não têm caráter público. No primeiro, fala com os discípulos, no segundo, fala com o Pai.
Em seguida, entrega-se à prisão, julgamento e morte. João 18, 19. Depois de predizer a traição que sofreria, no 13, 21 ao 30, Jesus transmite suas últimas instruções aos discípulos, fala abertamente de sua partida, volta a se declarar igual ao Pai e anuncia a vinda do Espírito Santo. Aliás, é uma riqueza extraordinária a revelação que Jesus faz sobre a missão do Consolador nos capítulos 14, 15 e 16. O autor só esqueceu de escrever aqui que Jesus fala da missão do outro Consolador. É muito interessante a gente colocar isso. Um dos nomes do Espírito Santo não é Consolador, ele é o outro Consolador. Isso é fundamental para nós compreender, porque o Consolador da noiva é o noivo. Logo, o Consolador da igreja é o próprio Cristo. Aí Jesus manda o seu amigo, o Eliezer, né? O outro Consolador. Né? Quando eu estou falando aqui amigo, Eliezer, eu estou partindo do pressuposto da tipologia bíblica, tá? Não é nada doutrinário, não, é tipologia. A riqueza doutrinária de João também se vê, portanto, na área da doutrina bíblica do Espírito Santo, pois depois de anunciar o batismo no Espírito Santo, João 1,33, e de demonstrar Jesus prometendo o fluir desse Espírito como rios de água viva, lá em João 7, 38 e 39, o evangelista detalha o seu agir na dispensação da graça. Aí você vê aqui nada mais, nada menos do que uma pegada dispensacionalista, né? Algumas pessoas fazem crítica a essa questão de dispensacionalismo. Né? É interessante, vocês já viram, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ouvir tudo e fico com o que é bom, evidentemente. Mas quando a gente fala críticas a dispensacionalismo, como é o caso também que acontece críticas ao calvinismo, a impressão é que você pega tudo e joga fora. Não, gente, é como você tá dando banho no menino, né? Tá dando banho na criança ali na bacia, e aí o que as pessoas fazem? Acaba jogando a criança fora, no lixo, e ficando com água suja. Não, meu querido, você dispensa a água suja, mas mantém o menino. Tá? Mantém o menino. Ou então quando joga água suja com o menino e joga tudo fora, joga até a bacia. Né? As coisas têm que ser vistas, ouvidas, analisadas, e dentro do pressuposto daquilo que é interessante, pode ser sim perscrutado. Não tem problema não. É Paulo que nos orienta esse sábio conselho. Ouve tudo e fica com o que é bom. Né? Eu, Daniel Ramos, eu não sou calvinista. A doutrina calvinista não me convence. Mas eu vou pegar o calvinismo inteiro e jogar no lixo? Não. Só vou jogar água suja. O menino eu vou manter. Porque tem muita coisa interessante na teologia de João Calvino. Muita, mas é muita, com força. Ele é um monstro sagrado da teologia, da doutrina da igreja, e isso é inquestionável, né? São João Calvino. Não tenho medo de falar assim. Muito cuidado aí, irmãos. E outra coisa, dialogar é uma questão de identidade. E não pode dialogar só quem não tem identidade. Quem sabe quem é, ele vai, dialoga e volta, porque ele sabe quem ele é. Mesmo se você percebe. Eu estudei na PUC Minas. Eu fiz faculdade de teologia na PUC Minas, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que é uma das melhores escolas particulares do Brasil. Pronto, fiz um merchandising aqui. Mas é boa mesmo. Isso dispensa comentário. É uma escola muito famosa aqui em Minas Gerais. Agora, a maioria dos meus professores foram padres. E em nenhum momento eu senti desejo de ser padre. Eu entrei na escola assembleiano, permaneci assembleiano e concluí o meu curso assembleiano e depois vim dar aula na Assembleia de Deus, na Escola Bíblica Permanente Sião, que é ligada à Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte. Meu filho, assembleiano, e amo. Quem já me viu pregar sabe que eu sou assembleiano mesmo, raiz. Mas enfim, tá vendo? A gente pode dialogar. O problema é de pessoas que não têm identidade, e aí é o clássico Maria vai com as outras, né? Qualquer coisa
que os pastores antigos gostam de falar é vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina muda a cabeça dele e ele se perde, fica confuso e vai. Não, peraí, não é assim que funciona, não. Graças a Deus, eu glorifico a Deus por ter nascido e ter sido nascido e criado na Assembleia de Deus, onde eu recebi uma estrutura bíblica sólida, séria. Claro que muita coisa, sobretudo depois do curso teológico, sobretudo depois que a gente ganha uma mentalidade teológica, quando o curso acaba mesmo, que você começa a ser teólogo de verdade, que você começa a pesquisar, fazendo esses vídeos, pesquisando aqui para apresentar uma aula de escola dominical, você vê, então, isso aqui não bate, isso aqui não tem jeito, isso aqui é forçação de barra. Né? Aí você vai dispensando. Mas é igual eu te falei, joga a água suja, mas mantenha o menino e a bacia. A água que deu banho você joga fora, mas o menino e a bacia não. Vamos voltar aqui para o texto. Onde é que eu estava, gente? Já até perdi. Os registros, vamos fazer de novo. Os registros de João sobre a missão do Espírito Santo são fundamentais em conjunto com Atos e as epístolas paulinas. Especialmente compreendemos como ele age em nós e por nós nesses dias. Apesar de que tem um problema, que eu nem sei se eu devia falar isso aqui numa aula de escola bíblica dominical, não, que isso é bem técnico, né? É bem coisa de faculdade. Se você olhar bem de perto, João não tem uma compreensão clara a respeito do Espírito Santo, não. Né? Usar o Espírito Santo aqui como figura quase que protagonista, mesmo que dentro do seu contexto aqui, usando o Evangelho de João, é um pouco perigoso, porque João não tem muita clareza a respeito da figura do Espírito Santo. É por isso que você vê o tempo todo ele usando a expressão Espírito de Cristo. Se você estudar bem de perto, você vai perceber que na cabeça dele, do evangelista, o Espírito Santo nada mais é do que a presença espiritual do Cristo material que subiu. O Cristo que foi ascenso ao céu agora está presente, né, em espírito. Então, por isso que ele usa o tempo todo Espírito de Cristo, Espírito de Cristo, Espírito de Cristo. Então, ele faz um pouco de confusão nisso. O que para nós que já recebemos a doutrina da patrística, né, que é a igreja posterior à igreja apostólica, já entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa distinta da pessoa de Deus. Da pessoa de Cristo, no sentido, vou repetir essa frase para não ficar parecendo heresia. O Espírito Santo é uma pessoa distinta da pessoa de Cristo, né? Consubstancial, mas são duas pessoas distintas do ponto de vista da personalidade, distinta do ponto de vista da sua identidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, um só Deus, consubstancial, igualmente Deus, né? Simultaneamente Deus, tem que falar isso aqui agora, né? Porque tem gente que acredita que são três manifestações da mesma pessoa, na verdade são três manifestações simultâneas do mesmo Deus, do único Deus verdadeiro, né? E aí, João não tem isso claro. Isso vai ficar claro também 150, 200 anos depois do Evangelho de João ficar pronto. Isso é coisa da patrística, né? E falta, né? Podia ter uma revista de escola dominical ensinando para nós sobre os 4 concílios ecumênicos, né? E seria muito interessante, porque aí entraria bem na questão dogmática da coisa. Claro que eu não sei se nós teríamos competência para lecionar esse tipo de aula, ou então ficaria mais confuso as nossas coisas. Porque no máximo que o nosso povo tem é Bíblia, né, gente? Sabe pouco de história da igreja. Só que a igreja não acaba nos apostólicos, tem mais coisa acontecendo. Tem mais coisa sendo construída. Né? Pesquisa aí no YouTube, você vê a teologia patrística, patrologia. É uma coisa riquíssima, vai até Santo Agostinho, né? E aí vamos voltar aqui. Tem um homem aqui anunciando alguma coisa perto da minha casa aqui. Eu espero que vocês não estejam ouvindo no microfone, senão eu fico com muita vergonha. Aqueles caras que ficam anunciando ovo, não sei o que lá mais, enfim, essas coisas. Mas enfim, o Espírito da verdade não apenas habitaria nos discípulos, mas estaria com eles e que se cumpriu após a ressurreição de Cristo. João 14, 17, 20 e 22. Trata-se de uma morada permanente em todos os seus regenerados. O Espírito Santo tem como missão nos ensinar todas as coisas pertinentes do reino de Deus, 14, 26, quando ele fala do outro Consolador. Ele vos ensinará
acerca das coisas que eu vos ensinei, ele vos ensinará acerca de mim, e ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Lembre-se disso. Aqui também está para nós o discernimento de espírito, né? O espírito que está operando aqui nesta igreja é o espírito que glorifica a Cristo, porque se ele glorifica a Cristo, ele é o Espírito Santo. Do contrário, pode ser um espírito imundo se passando pelo Espírito Santo. Espírito de engano. E isso é muito complexo, né? Ah, mas na nossa igreja, a igreja fulano de tal, quando começa a glorificar a instituição, ou glorificar nome de figuras, de pessoas, de fulano e beltrano, começa a desconfiar, porque o Espírito Santo glorifica a Cristo. Eu tenho até comentários sobre isso aqui. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Né? Vamos lá. O Espírito Santo tem comissão de nos ensinar todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. João 14, 26, como eu já disse. Também já disse que ele testifica de Cristo no 15, 26. E também já disse que o glorifica no 16, 4. É dele exclusivo o papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, não há como ser salvo por um mero sentimento mental da doutrina cristã. Precisa haver essa obra do Espírito Santo. 16, 8 ao 11. Não tem como ser salvo sem ser convencido pelo Espírito Santo, por isso que eu digo que todo crente salvo, mesmo não sendo batizado no Espírito Santo, já está cheio do Espírito Santo. Infusão. O Espírito entra e habita na vida dele. O batismo no Espírito Santo é a efusão, quando manifesta essa habitação lá dentro. Por exemplo, vamos supor, um vizinho que mudou para o lado da sua casa. Você nunca viu o vizinho, né? Você até viu o caminhão parar, mas nunca viu o vizinho, não sabe quem é o vizinho, não sabe como é que ele é, mas ele está lá, ele mora lá naquela casa. De repente acontece uma briga, o pau quebra e gente sai pela janela e não sei o quê. A vizinhança toda vem para a porta e começa a ver, fulano que mudou para cá esse dia, fulano que ninguém sabe dele, fulano que... Aí as pessoas até começam a dizer as coisas sobre ele a partir do advento que viu ele. Assim eu batizo o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é mais ou menos esse sair para fora, ir para além. Vê se você percebe. É interessante isso. Eu não sei se eu fui claro aqui na minha ilustração, tomara que seja, misericórdia. Para não sermos enganados por filosofias ou doutrinas estranhas, e por que não dizer ideologias e costumes estranhos, né? Porque, nosso Deus do céu, está virando um ídolo dentro da Assembleia de Deus, essa praga chamada costume. Né? A gente está botando gente para fora em nome do costume. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério mesmo. Eu insisto bater nessa tecla. A partir do momento que costume bota pessoas para fora, você começa a desconfiar se estranha de Deus. Porque aquele que o Pai mandar, me der, de maneira nenhuma. Ah, mas não está dentro do nosso costume. Problemas. Tá? Importa que ele quer Cristo. Deixa ele aqui. Ah, mas para continuar com a gente tem que ser desse jeito. Não, meu querido. Quem faz a obra é a palavra. Fica no seu canto. Abaixa. Corta essas asinhas aí que você está demais. Quem faz a obra é a palavra, deixa a palavra agir. Eu acho lindo quando as pessoas tentam glorificar Lutero, né? Ah, Lutero, mas depois de você, o cristianismo nunca mais será o mesmo. Você conseguiu desafiar o Santo Padre e aquela coisa e pacatá, tá. Ele olha para todo mundo, dizem, né? Nem sei se isso de fato aconteceu. Ele olha para todo mundo, mas eu não fiz nada. A palavra é quem fez tudo. E a gente precisa voltar a isso, irmão. Para de forçar os outros ser o que a gente quer que eles sejam. Deixa a palavra do Senhor convertê-los. Deixa a palavra santificá-los. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Chega! Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, basta com esse ídolo em cima dos nossos altares chamado costume, que a gente quer viver esses costumes a qualquer preço. Inclusive, esse preço está custando vidas de centenas de milhares de pessoas que nós estamos botando para fora por causa dessa praga chamada costume. E eu começo a falar desse jeito porque se costume fosse bom, ele não agregava. Né? O costume no nosso meio está dispersando. E aí você começa a ficar preocupado.
No século XXI, em pleno 2022, tem crente começando a me encher a paciência por causa da minha barba, gente. Pra você ter ideia, eu não tô falando coisa dos outros, não. Foi coisa que eu vivo. Ah, queria muito trazer você para pregar na nossa igreja, mas eu fico muito preocupado. Os rapazes da minha igreja vão querer usar barba. E qual o problema, gente? Importante questão da igreja. Aí, irmão Daniel, mas se nós abrir mão do costume, vai abrir mão de tudo. Não, querido. Tem costume que é coisa de besta. É coisa de retardado. É coisa de ignorante, analfabeto espiritual, analfabeto bíblico. Tem nenhum sentido teológico, bíblico. Não agrega em nada. Tem costume, por exemplo, que a gente sabe que implica doutrina, que implica a fé da igreja. Peraí. Né? Um costume da Assembleia de Deus. Batizar apenas gente na idade da consciência, que seria de 12 anos para cima, um bonito costume, que a pessoa vai fazer um exame, né? Agrega uma questão também de autoconversão. Será que eu estou mesmo convertido? É isso mesmo que eu quero? De uma reflexão interior. Isso é lindo. Implica uma série de coisas. Mas você está usando barba ou não? Sério mesmo? Que a barba na cara do meu irmão me incomoda? Isso aqui é só um exemplo. Ah, preguiça. Tanto conhecimento na nossa igreja, tanta doutrina, tanta teologia, tanto instituto bíblico. Mas o nosso povo parece Salomão. Usa a sabedoria para ser burro. É claro, Salomão usou a sabedoria para ser burro. Por que você tem outra mentalidade diferente dessa? Porque um homem que morre em desgraça servindo a ídolos usou toda a sabedoria para ser burro. Para não sermos enganados por filosofias ou doutrinas estranhas, precisamos viver em comunhão permanente com o Espírito Santo, especialmente nesses últimos dias, quando aumenta a apostasia. 1 Timóteo 4:1. E é um perigo esse negócio de apostasia no nosso meio, né? Apostasia. Vamos lá. Segundo tópico aqui está falando de prisão e crucifixão de Jesus. Eu amo essa revista, eu vou falar para vocês, eu tô amando, eu tô chateado que o trimestre está acabando. Falei na revista dos adultos, né, a supremacia das escrituras, e vou falar nessa também. Esse trimestre tinha que ser semestre, porque esse assunto é muito bom, é muito relevante. Eu adoro conteúdo que me agrega, que me faz pensar, que me provoca. Eu adoro, gente. Né? A nossa época de hoje, você não tá mais para ficar perdendo tempo com bobeirinha, com nhenhenhê, mimimi, sabe? É gostoso, coisa que te agrega. Ó, aprendi isso. Nó me fez refletir sobre isso. Ó, que interessante essa pegada. Eu nunca tinha visto desse ponto de vista. É muito interessante. Então vamos trabalhar. Vamos lá. Prisão e crucifixão de Jesus, né? 3 assuntos que ele vai trabalhar aqui também, sim, é chegada a hora, depois no Getsemane e também preso e crucificado. Depois de tantas ameaças investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Lembre-se que Jesus não foi assassinado nem mesmo por judeu, nem mesmo por romanos. Jesus é oferta, ele se entregou, ele se ofereceu. Né? Ele mesmo vai dizer no texto, a vida é minha e eu a darei quando eu quiser dar, na hora certa. Né? Ninguém vai me capturar, não. Eu me entrego. Sempre você percebe que é Jesus que está no controle. Né? Como um último ato antes de seguir para o cenário da sua prisão, Jesus levanta os olhos para os céus e fala com o Pai. É uma tradição muito antiga, né? O judaísmo, também parece que tem isso na Mesopotâmia, né? As pessoas faziam oração olhando para cima. Se você estudar também algumas tribos indígenas, também tem essa questão mística de ficar olhando para cima, né? E o índio vai, aqui lá está Tupã, né? Fala para o sol é Tupã, é Deus. Não necessariamente ele está dizendo que o sol é Tupã, mas está dizendo, tem alguém lá em cima que é maior do que nós aqui embaixo. Nós chamamos isso de teologia natural, né? Não tem nada a ver com o ecumenismo, gente. Acalma o coração. É quando a pessoa, mesmo sem nunca ter passado por uma evangelização, uma cristianização, ele consegue perceber a sua limitação enquanto criatura e perceber que existe um Criador que controla, que mantém, que origina
né? Uma figura originante, nunca originada, né? Que controla todas as coisas enfim. Isso é muito interessante. Isso está no ser humano, né? Com o último ato antes de seguir a Jesus, de seguir para o cenário da sua prisão, Jesus levanta os olhos para o céu e fala com o Pai. Estava seguro de que em tudo havia glorificado aquele que o enviara, consumado a obra que lhe dera a fazer. João 17,4. Agora ele pede pelos discípulos para que fossem livres do mal. Lá no 17,15, não somente daqueles discípulos, mas de todos quantos vieram a crer nele e se tornassem os seus discípulos. 17,20. Ou seja, naquele momento ali, não é chegada a hora, Jesus intercede por nós aqui, no século 21. Livra-os do mal. Né? Que bênção, né? Essa oração acaba nos abençoando até hoje. Uma oração que o próprio Senhor Jesus fez. Agora o autor coloca a gente no Getsêmani. No sopé do Monte das Oliveiras, alguém por favor me ajuda, o que é sopé? Deixa eu ver se tem um dicionário aqui atrás. Sopé, gente. Sopé numa revista de jovens. O que é sopé? Né? Eu imagino que é no pé do monte. Mas deixa para lá. No sopé do Monte das Oliveiras havia um horto ou jardim chamado Getsêmani. Jesus havia por costume ir àquele lugar quando estava em Jerusalém, e assim o fez também na noite em que seria preso. Os evangelhos sinóticos narram com mais detalhes esses momentos tão cruciantes para Jesus. Mateus conta que ele foi ali orar, levando consigo Pedro, Tiago e João, os patriarcas do cristianismo, né? Enquanto os patriarcas do judaísmo é Abraão, Isaac e Jacó, do cristianismo é Pedro, Tiago e João, vou falar a verdade. Os 3 apóstolos. Mateus 26:37 registram sua tristeza e profunda angústia, enquanto Lucas, o médico, especifica que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Lucas 22:44. Foi ali que Jesus mais uma vez e de forma definitiva entregou-se à vontade do Pai, a despeito de tudo que enfrentaria nas suas últimas horas de vida. É muito interessante porque é ali que ele fala, né? Passa de mim esse cálice, mas se preciso for, cumpra primeiro a sua vontade antes da minha. E a gente sempre acha que cálice está ligado às agruras da cruz. Na verdade, quando Jesus declama lá na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É a humanidade toda em pecado, desgraçada, agonizando na boca do Senhor Jesus, a solidão, a distância daquele que é presença. Ele experiencia pela primeira vez uma dor inimaginável chamada ausência. E é isso que ele não quer viver. Ele não quer viver, mas se submete a viver porque é vontade do Pai. É interessante isso. Preso e crucificado. Vamos agora. As últimas horas de Jesus foram de intensa agonia, um julgamento cercado de ultrajes, escárnios. João 18:12-40. Um processo de completo abandono por parte dos discípulos. Como havia predito Mateus 26:56. Pedro, mais enfático, o negou 3 vezes. João 18:16-27. Enfim, os judeus religiosos tinham Jesus preso, como tanto esperavam. Em seguida, ele apareceu perante Anás e Caifás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Já tinha uma sentença de morte. Queriam apenas formalizar o intento. É por isso que ele vai lá no pretório, né, a casa de Pilatos, e fica do lado de fora. E aqui em João é interessante essa cena, porque eles ficam do lado de fora, Pilatos interroga Jesus lá dentro e vem cá fora. Mas eu não encontro nada nele, vai e julga segundo a vossa lei. Lei aqui está falando do Pentateuco, da Torá, da doutrina judaica, porque realmente ele não tem crime nenhum. Para os judeus, o crime de Jesus é o crime de blasfêmia. E Pilatos, ele é romano. Ele não entende essa hermenêutica. É blasfêmia. Eu tenho tantos deuses. Se esse cara está dizendo que ele é mais um deus, é só mais um. Já temos um panteão de deuses. Vê se você percebe coisa interessante. Eles ficam lá fora. E por que eles ficam lá fora? Porque a casa de Pilatos é terreno diplomático romano. E amanhã,
né? Vai ser a Páscoa. Como é que os maiorais da sinagoga não participam da Páscoa? Mas de onde você tirou, irmão Dona, que eles não podem participar da Páscoa se eles entrarem na casa de Pilatos? Se o judeu pisar um terreno impuro, e o terreno romano ali seria um terreno impuro, eles teriam que passar 7 dias em purificação de água, 7 dias tomando banhos em água limpa. Amanhã é a Páscoa. Eles não têm tempo para ficar, né, em 7 dias purificando, tomando banho, essas coisaiadas todas. Esse rito de purificação. Então eles ficam do lado de fora, põem Jesus para dentro da casa de Pilatos, que é interrogado, e fica do lado de fora. Então Pilatos fica igual aquele pombo correio, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E Jesus lá sentado. E é muito interessante que eles colocam Jesus sentado a partir do pressuposto que sentar-se é uma prerrogativa de autoridade. Na antiguidade, o professor dava aula sentado e todos os alunos assistiam às aulas em pé, simbolizando que o professor é maior do que os alunos. Se alguém se sentasse, era considerado o maior do recinto. É por isso que dentro lá da sinagoga tinha uma cadeira, né, reservada ao Messias. E se alguém se sentasse nela, é um problema que vai acontecer lá em Lucas, quando Jesus lê o texto de "O Espírito do Senhor está sobre mim". O texto de Isaías. E é muito interessante que aqui nessa cena, os judeus, os maiorais da sinagoga, colocam Jesus para dentro da casa de Pilatos, não entra, se mantém puros nos seus costumes, na sua ortodoxia, nos seus protocolos, mas o coração está planejando matar um inocente. Quem é maior? Sepulcros caiados, tanto costume e o coração podre de inveja, ciúme, porfia, dissensão, conversas, línguas maldizentes. Ah, tem que falar isso mesmo. É verdade que ninguém vai generalizar. Tem muita gente santa por dentro e por fora. E não é pouco não, é a grande maioria, eu vou dizer. Mas que tem uma turma no nosso meio se passando por gente zelosa nos costumes. Mas é podre. Podre. Eu olho umas coisas dessas, eu penso na volta de Jesus. Eu tenho uma colega que sempre fala, uma colega muito abençoada, irmã abençoada. Nós temos uma amizade há muitos anos e ela fala muito. Irmão Daniel, a volta do Senhor Jesus será um dia de surpresa. Muita surpresa. Claro que será um dia de surpresa. Tem muita gente que a gente tá botando no inferno que vai entrar no céu. E tem muita gente que a gente tá santificando, dizendo que já tá no céu, nem entendeu o que significa cruz e vai ficar. Você já imaginou? Caminhando todo dia para a igreja com a Bíblia na mão, seu condomínio, seu bairro, sua rua, seus amigos, tudo vê você todo dia, caminhando. A igreja sobe e você fica, e eles vão chegar, mas você também não era crente? Por que você ficou? Eu fiquei. Imagina que situação, que vergonha. Vamos embora, né, gente? Já tá quase 40 minutos, ainda não cheguei na terceira parte ainda. Com isso, aquela geração de judeus estava declarando de forma cabal a completa rejeição do Filho de Deus. Preferiram a soltura de um criminoso Barrabás no 18:40 e exigir a morte de Jesus. João 19, verso 6:15. É interessante que o nome Barrabás, Bar-Abá, Abás, né? Bar é filho, perdão. Bar, filho, né? McDonald, filho de Donald. Macfield, filho de Field. No alemão, von Baltazar, filho de Baltazar. Sempre aparece o von. No hebraico, nesse costume aqui semita, eles usam a palavra Bar-Timeu, filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. Barrabás, são duas palavras. Abás, de Abba, que significa pai, e Bar, filho. Então, quando ele grita, quem que vocês querem que eu solto? Jesus ou Barrabás? A multidão grita, Barrabás, Barrabás. Traduzindo, o filho do pai, o filho do pai, o filho do pai.
o Filho do Pai. Só pra vocês pegar a coisinha aqui, tá? Deixa pra lá. Essas coisas vale a pena comentar. Meu Deus do céu, já 39 minutos essa aula. Eu ainda vou entrar pro terceiro tópico. É porque é uma aula muito chique, né? De repente eu faço ela em 2 partes, quem sabe. Mas não, tá? Por enquanto é só esse vídeo mesmo. Ele venceu a morte, é o terceiro tópico. Eu imagino que agora vai ser uma coisa mais discursiva, eu não vou precisar comentar tanto. O ápice da vitória de Cristo é, sem dúvida, o fato de ele, no terceiro dia, ter ressurgido dentre os mortos. Essa vitória decorreu de todo um processo de obediência e entrega que começou com a sua decisão de submeter-se à encarnação. Filipenses 2, 6-8. Inclinou-se aí o enfrentamento do império da morte. Iniciou-se aí o enfrentamento do império da morte, que a todos assombravam. Hebreus 2,14. Aquela pastora americana, Joyce Meyer, ela fala uma coisa que eu acho muito lindo. Jesus morreu na cruz pela alegria do louvor que estava por trás dela. Eu imagino que era isto que dava fôlego a Jesus, ver a igreja glorificando, né? Porque como Deus, ele sabe tudo que vai acontecer. A igreja glorificando por este ato que ele está vivenciando. Ao aceitar fazer-se semelhante aos homens, Jesus estava desafiando os poderes daqueles que tinham dominado esse império, o diabo, por causa da condição pecaminosa de todos os seres humanos. Romanos 3, 9, 10, 23. Ressuscitado pelo Pai. Como um sacrifício perfeito, a morte não poderia detê-lo. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro no primeiro dia da semana, encontraram o sepulcro vazio, João 20, verso 1, 2. Jesus não estava mais ali, e agora todas as vezes que aparece já está em corpo glorificado, sem qualquer limitação física, João 20, verso 19 e 26. E qual o valor da ressurreição? A pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos, justamente porque este fato é a razão maior da nossa esperança. Na igreja de Corinto havia da parte de alguns a negação da ressurreição dos santos. E até hoje eu conheci pessoas que falam, não, irmão, Jesus não ressuscitou não. Isso foi uma experiência lá que os primeiros crentes viveram, uma experiência de fé, uma experiência mística. Pelo amor de Deus, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque não tem como falar uma coisa dessa. Um cristão verdadeiramente legítimo cristão, ele aceita que Jesus passou pelas 3 fases, paixão, morte e ressurreição. Paixão aqui é sofrimento do grego, tá? Não tem nada a ver com essa paixão latino-americana, não. Paulo prega sobre a ressurreição, invocando justamente o fato de Jesus ter ressurgido dentre os mortos. 1 Coríntios 15, versos 12 e 13. Aliás, o Cristo de Paulo é o Cristo que tem que passar pela cruz e vencê-la. Então não tem como fugir. Não adianta fazer meio termo. O Cristo de Paulo é assim que funciona. É o cordeiro imolado sobre o altar chamado cruz. O valor da ressurreição de Cristo, portanto, é fundamento maior da nossa fé e esperança do que consiste o poder da nossa pregação. 1 Coríntios 15, 14. Porque morrer, qualquer um morre. Ressuscitar dentre os mortos, aí que mora o X da questão. Morrer, qualquer um morre. Aliás, junto com Jesus morreu 2, um do lado e outro do outro. Os 2 ladrões, né? E muito mais gente, claro, que a gente sabe do ponto de vista histórico. Além de apontar o futuro de glória, a ressurreição de Jesus também tem um elevado e indispensável valor do nosso presente, que é dar sentido e propósito às nossas vidas, tirando-nos da miserabilidade de uma existência meramente terrena e banal. 1 Coríntios 15, 19. Fazendo um último comentário aqui, não sei se eu tenho tempo para isso, antes de ir para a conclusão, aqui no texto a gente lê que Maria chega para Jesus e agarra ele, né? Rabone! E ela abraça ele. E Jesus diz para ela assim, ó, que é o nosso texto áureo, não me detenhas. Ou seja, não me segura. Não me segura. Não faz isso. Vai contar que eu estou vivo. É muito interessante essa prerrogativa, porque muitas pessoas recebem Jesus na sua vida e ele detém Jesus ali para ele. É o meu Jesus, a minha igreja, o meu pastor, a minha Assembleia de Deus, é o meu. Não, querido, vai contar, vai anunciar. Não segura não, vai evangelizar. É isso que Jesus disse. Esse é um comentário final a respeito aqui, que é o nosso texto áureo, né? João capítulo 20, verso 10. E aí o autor conclui belíssimamente. Deixa eu tomar um golinho de água para fazer essa conclusão, porque esse aqui é bonito demais.
E, inexplicavelmente, essa lição vai ficar como só um vídeo mesmo. A vitória de Jesus, conclui o pastor Silas Queiroz, sobre a morte foi o ápice da sua obra redentora. Pelo poder de sua ressurreição, fomos vivificados e temos vida espiritual, porque ele nos gerou de novo para uma viva esperança, conforme Efésios capítulo 2, versos 1, 2. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência. Essa é a nossa aula. Eu não posso ultrapassar esses 45 minutos, porque a minha meta aqui para dar aula de escola dominical aqui no nosso canal. Eu peço desculpas a vocês se de repente eu me excedi em alguma coisa. Eu imagino que sim, mas se eu não me exceder em nada, né, gente? Eu não sou eu. Então, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até a última lição para a gente fazer um encerramento, viu? Se inscreve no canal.